em fevereiro, não é, deste ano, Deste ano. assumiu, foi presidente interina, para ser interina, e depois em março assumiu oficialmente a Bodiva, como PCE da Bodiva. Entretanto, uma das questões que mais se levanta é o facto de ser filha do Presidente da República. Quando, por exemplo, se fala muito dessas questões, né? O facto de ser filho do Presidente da República, e eu iria lhe perguntar o seguinte, não é? É, Porquê, primeiramente, porquê que aceitou assumir o cargo da Bodiva para dirigir, então, os caminhos da Bodiva? vou ser mesmo muito sincera. Eu não me vejo como filha de um cargo, começando por aí, não é? Sou filha de uma pessoa, ou de duas pessoas, no caso. E felizmente, quando o meu pai assumiu a presidência da República, eu já tinha a minha carreira consolidada. Já tinha consolidada ou no processo de consolidação. Eu comecei a trabalhar justamente, não neste edifício, mas comecei a trabalhar justamente na Bodiva. Sempre dei aquilo que é o meu contributo na construção do mercado de capitais, isso desde 2014. Tive depois o meu percurso ainda em outras instituições, regressei à Bodiva, já exercia funções de administrador, ou seja, já estava no conselho de administração da Bodiva, e houve então essa oportunidade de assumir esse desafio. Naturalmente que eu tinha a noção de que haveria todo esse contexto da sensibilidade política, da sensibilidade de exposição por ser PEP, né? Por ser uma pessoa politicamente exposta. Mas ainda assim, pelo percurso que eu já o referi, não achei que seria um tema ou que deveria recusar aquilo que foi não só um voto de confiança, mas uma oportunidade de continuar a contribuir para o mercado de capitais. Continuaria a fazê-lo se fosse administradora, continuo a fazê-lo enquanto presidente da comissão executiva. Claramente está que um, pronto, a profissional tem um apelido, tem uma família, mas sabe claramente separar as águas e não há aqui qualquer tipo de conflito de interesse, não há aqui qualquer tipo de um, nem sequer favoritismo, né? Por ser filha do presidente, como referiu, mas eu reconheço-me como filha do meu pai e da minha mãe. Portanto, primeiro, parabéns à senhora Cristina dos Santos por ter aceito falar sobre este tema, que é sensível, é complexo. Responder a pergunta sobre se foi nomeado, eleita por ser filha do presidente ou não. Segundo, vale aqui dizer que na sua resposta a senhora logo nega a ideia de favoritismo, não é? Quando apresenta o seu currículo, a sua experiência profissional como sendo um dos fatores pelos qual foi eleita, está aqui a negar o favoritismo, está a dizer que não fui nomeada ou indicada ou eleita por ser filha do presidente, mas sim pela minha trajetória profissional, pela minha experiência profissional, pelo meu acabouço intelectual. Ponto. Aqui também dá resposta a vários críticos sobre a forma como o governo angolano decidiu indicar a presidente, a PCA da Bodiva. Para quem não está dentro do assunto, vale aqui dizer que a senhora Cristina Lourenço é filha do presidente da República de Angola e mesmo foi indicada ou nomeada para liderar a Bolsa de Valores de Angola. Ela é a PCA, a chefe dos chefes da Bolsa de Valores de Angola. E quando ela foi nomeada, criou uma discussão imensa na opinião pública e hoje, penso que essa aqui é uma das primeiras entrevistas onde ela fala sobre a sua nomeação, eleição ou indicação. Ponto. E logo nega favoritismo e foca na meritocracia. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que é importante nós estudarmos, todos nós, do filho do pobre ao filho do rico, porque se você é pobre e está a construir, abrir um parênteses, ok? Um comentário a este vídeo. Se você é pobre e está a construir um património e você amanhã quer deixar com os teus, vai ser importante os teus filhos estudarem para que possam dar continuidade ao teu legado. E se você é rico, é importante mandar os teus filhos estudarem, para que quando fores embora, os teus filhos possam cuidar do legado. E os líderes africanos, políticos africanos, todos apostaram na formação dos filhos. Tanto que são os seus filhos que são, os gestores dos seus bens. Ponto. Oi, não corras, tá bem? Isso é dangereux, hein? É perigoso. Tá bom?
voltando aqui, logo, para dizer que é importante estudar, porque ela até aqui falou da oportunidade, né? Recebeu essa oportunidade e com muito grado, porque acreditou na ideia de que, ponto, fui indicada, fui eleito, fui nomeada por ser uma pessoa que tem uma estrada nesta área. Logo, a oportunidade só é dada a quem está preparado. A oportunidade vai aparecer na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Mas desde que nos preparemos para esse dia da oportunidade. Oportunidade, quando encontra a preparação, é igual a sorte, para muitos. Logo, vale sempre estudar, vale sempre preparar-se para a oportunidade que há de vir. Ponto. A senhora aqui diz que, nas entrelinhas, que foi nomeada pela meritocracia e não pelo favoritismo. Antes de eu comentar aqui este vídeo, quero te pedir para fazeres like neste vídeo, para partilhares, porque fazendo like o vídeo vai ser entregue a mais pessoas e muitos angolanos, porque se dividem em volta dessa nomeação, dessa indicação. Quando o vídeo chegar aos mesmos, vão ouvir a resposta da senhora Cristina dos Santos e também, claro, o meu comentário, se poderá fazer ou não alguma diferença. Portanto, por favor, paga o meu salário é o teu like, partilha também, inscreva-te para que possa ajudar o canal a crescer e porque nós queremos este mês ainda atingirmos 150 mil inscritos e você é o caminho, a verdade, a via para chegarmos a este marco. Assumindo de que você, meu chefe, colocou like, vale aqui dizer que eu vou comentar este vídeo em 2 grupos. Né? O primeiro grupo vou falar sobre o problema da África quando o assunto é nomear pessoas para cargos públicos. Existem 4 fronteiras que os líderes africanos sempre passam para nomear uma pessoa para um cargo. Quando devia existir só uma fronteira, que é o interesse nacional. As pessoas deviam ser indicadas, nomeadas para cargos públicos por interesse nacional. Uma pessoa que é formada, tem o seu almoço histórico e sabe-se muito bem que ela vai contribuir para o desenvolvimento daquela área, do país do seu todo, sem favorecer ou prejudicar outros, por facto de serem do vermelho ou do castanho ou do verde. O interesse nacional devia ser a única variável para indicar, para nomear qualquer pessoa. Só que, para nós, África, estamos acostumados a passar para 4 fronteiras. A primeira fronteira é a fronteira do interesse político. Para você, em África, em Angola em particular, conseguir chegar a um cargo de diretor provincial, diretor municipal, diretor PCA de uma empresa nacional, qualquer cargo público pesado vai precisar passar por interesse político. Ou seja, é do nosso partido, tem alguma história, tem alguma contribuição? Tem? Sim. Se sim, passas para a primeira fronteira, interesse político. Isso acontece em várias paragens, mas para certos cargos que têm impacto internacional, que pode afugentar um outro investidor, que pode nos colocar em uma outra lista cinzenta, ou vermelha, ou castanha, pode nos fazer com que nos vejam como sendo corruptos, o interesse político para alguns cargos é melhor descartar. Por exemplo, o caso da Bodiva, que é a Bolsa de Valores. Se você colocar em primeiro lugar a nomeação pelo interesse político, o país vai cair para a lista de países que têm problemas de transparência a nível de entrada por exemplo, em nível de vendas de ações. Quando uma empresa pública vai para a privatização, se a PCA ou as pessoas na Bolsa de Valores têm todos os interesses políticos, pode-se discutir depois a transparência na venda das ações ou na venda daquela empresa para o privado. E às vezes, por coincidência, a empresa pública que é privatizada acaba por cair em uma empresa antiga já do presidente, quando por exemplo, o presidente era empresário, por exemplo. Ou então é comprada por uma empresa de um outro político. Logo linka-se de que não, houve favoritismo na venda dessa empresa pública. Por isso é que, às vezes, é importante, para certos cargos, como por exemplo a Bodiva, eliminar o interesse político. Tem fator histórico, outra fronteira. Calma aí, vamos nomear alguém para um cargo de high level, né? Já alguém na história que é ligado à família política exerceu um cargo destes. Em Angola tem um caso, né, que é o caso da senhora Isabel dos Santos, que dirigiu a Sonangol, tem o caso do Zé dos Santos, que dirigiu o Fundo Soberano. Portanto, tem fatores históricos. Quando já há fator histórico, quer dizer que a crítica pública vai ser menor, porque o povo já está habituado, já viveu isso, não é novidade. Logo, fator histórico. E tem mais.
ainda no fator histórico, essa pessoa aqui tem um cadastro limpo aqui no partido? Tem, ok, logo também é indicado. Depois tem interesse familiar. Infelizmente, nós em África também nomeamos por interesse familiar. Se você olhar para a lista de governantes, ministros, deputados, olha para os sobrenomes, parece que são todos família. Ou a maioria é família. O interesse familiar em África também tem participado. Esse interesse familiar prejudica-nos bastante porque ela mata a produtividade, mata a criatividade e encosta os melhores cérebros. Aquele que é bom cérebro, até podia mudar o país de água para vinho ou de vinho para água, não consegue chegar porque primeiro entram as famílias. Okay? O interesse familiar leva o país à pobreza e a índice de corrupção e, acima de tudo, a índice de impunidade, porque eu não vou punir de forma alguma o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, que é ministro, que é governador, que é diretor. Pronto. Por último, que devia ser o único fator, o interesse nacional, que também entra nas fronteiras africanas para justificar um outro cargo, mas que não costuma ser em cargos de decisão. Empresas públicas, por exemplo, a Sonangol, que é a empresa que dá grande receita para o país, que é a maior do país. Angola, sem a Sonangol, o país definha, okay? O país vai ser igual a outros países africanos que não têm nada para acrescentar do ponto de vista de venda de recursos, que apenas vivem de remessas de valores, apenas vivem de impostos, ok? Estou aqui a falar, por exemplo, de Cabo Verde, que é um país, claro, tem uma riqueza na economia azul, que é nos mares. Do mar vem energia, vem peixe, vem frutos, vem medicina, vem muita coisa, ok? Mas Cabo Verde ainda vive grande parte de imposto e de remessa de valores. Angola sem Sonangol ou sem petróleo cai na malha do Cabo Verde. Ponto. Se calhar seria melhor, né? Como aqui, se quisermos aqui sustentar a ideia de que existe aquilo que se chama de maldição dos recursos naturais em África e em Angola em particular. Ponto. Depois, há um dado importante aqui já para terminar o vídeo. A senhora falou sobre a questão de ser PEP ou não considerar-se PEP. PEP, na tradução em português, seria pessoa politicamente exposta. O facto de ser PEP e a filha do presidente acaba por ser PEP, porque é uma pessoa que é filha do presidente e está num cargo de direção da economia angolana, porque a sustentabilidade da economia angolana também depende da Bolsa de Valores, ok? Porque a Bolsa de Valores é que mede a produtividade das empresas, não é? Mede a longevidade das empresas, mede o futuro das nossas empresas, ok? E o facto de, na Bolsa de Valores, ter uma pessoa que é politicamente exposta, mesmo que a mim mesma não se considera, eu não sei porque Angola não tem prestado atenção a esse pormenor. Às vezes, no nosso país, só cai em certas listas de problemas de due diligence, de anti-money laundering, problemas de vai lá, transparência, nível de manejo de fundos públicos, às vezes só cai na lista de países que têm restrições na recepção de divisas e não só, por causa do facto de termos na lista de pessoas a dirigir grandes empresas, filhos e filhas de pessoas politicamente dispostas. Mesmo que o presidente não tenha nenhum interesse naquela empresa pública, não tenha, o facto de estar lá cria muita discussão, principalmente a nível dos críticos, principalmente daqueles empresários que querem colocar o seu dinheiro em países onde ele sabe que não vai perder na concorrência com uma pessoa ligada à política. Porque se estás num mercado onde na concorrência existem pessoas politicamente dispostas, tu partes do princípio de que vais perder na concorrência, ok? Quero comprar um banco que vai ser privatizado. Eu quero investir num mercado onde também existem empresas de pessoas que fazem parte da política. Vais perder na concorrência, ok? Razão pela qual eu penso que era importante o governo rever essa questão aqui de, ok, vamos pôr os nossos, porque é um dado histórico, aqui é uma questão ligada à confiança política, mais fácil confiar nos meus. Mas vamos tentar, em certos cargos que podem manchar a imagem do país, porque olha, a imagem do país fica questionada com esse fator. Investidores podem deixar de investir no país por facto de existirem esses nomes. A opinião pública fica divergida. Agências de rankings continuarão a nos colocar em listas que se calhar nem sequer merecemos, pelo facto de simplesmente ter alguém com o nome do ministro, do presidente ou do chefe da pasta em cargo que não devia se calhar estar. Portanto, nada contra a senhora Cristina dos Santos, tudo pelo país, porque o facto de ter a filha ou o filho, a imagem do país pode claramente ser beliscada, pode perder um outro investidor e pode, por coincidência, uma empresa que era pública, porque Angola está no processo de privatizações, né?
por coincidência, a empresa que era pública cair. Se calhar porque pá, a única empresa que concorreu para aquela aquisição é uma empresa que é de um político. Até aquele político conseguiu aquela empresa antes de ser político, mas acaba por se linkar, de não, a filha do presidente influenciou. A filha do presidente influencia ou não influencia negócios na Bolsa de Valores? Não sei, mas o facto de ser pode ser indicado como sendo alguém que impediu que uma empresa vá à IPO, facilitou que uma empresa entrasse à IPO, okay? Ou então sonegou o relatório contabilístico de uma empresa que vai à IPO, a empresa entra para a IPO, 2 meses depois a empresa vai à falência, os acionistas perdem valores, ela pode ser acusada sobre várias formas, ok? Facilitou a venda de uma empresa para um privado, mesmo que ela não queira fazer isso, não tenha feito isso, pode ser acusada por A ou de B, de ser uma pessoa ligada à família presidencial. Qual é a tua opinião em volta desse tema? Estamos juntos, faz o like, subscreva e até já, família.